Boa noite, irmãos. Estamos ao vivo, glória a Deus. Um pouquinho de atraso aí, mas estamos aqui, amém? E hoje o pessoal está ali, ó. Mostra lá, Tainá. O pessoal está ali na frente. O irmão José, a irmã Aline, o irmão Newton e o pastor Elton. Amém, irmãos? Hoje o estudo bíblico sobre o Espírito Santo, a parte 8, e nós vamos adentrar nos dons espirituais. A penúltima aula, aí nós vamos pegar essas duas aulas, duas quartas, para falar sobre os dons, né? Aí na quarta que vem a gente fala específico sobre cada dom, né? Que a Bíblia descreve. E hoje vamos dar início aí sobre o que a Bíblia nos fala sobre os dons espirituais. E na aula passada ficou de nós falarmos sobre os frutos, né, que faltou, que era bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Aí fica uma atividade, né, para nós fazermos aí em casa, nós mesmos buscarmos o que significa o fruto bondade, a fidelidade, mansidão, temperança, e continuar aí no caderninho, né? Finaliza sobre os frutos, porque aí hoje nós podemos já concentrar nos dons, né? Então, você em casa aí, fica essa atividade para completar sobre o fruto do Espírito Santo, que faltou bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Tá bom? Vamos fazer um momento de oração. Irmão José vai fazer a oração de início para nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Señor Dios Todopoderoso, nos te damos gracias, Señor, por permitir estarmos aquí en tu casa, reunidos con meus irmãos. Espírito Santo, nós pedimos tua direção neste momento, Senhor, que seja tua presença nos guiar, nos conduzir do começo até o fim. Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, que ao abrir a nossa boca, nos seja dada a palavra para dar a conhecer com ousadia, Senhor, os mistérios de Cristo. Nos dá sabedoria e entendimento, Senhor. É o que eu te peço. E cada irmão que está nas suas casas agora mesmo, cada irmão que está no seu lar, possa receber esta palavra, Senhor. No poderoso nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos já dar início aqui no capítulo, né? De 1 Coríntios 12. Queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia. Aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 1 até o 3, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui é o apóstolo Paulo, passando um recado ali para a igreja, e quando ele fala assim, ignorantes, é da forma informação, do saber, do conhecer. Essa palavra ignorante não é uma palavra de vamos dizer assim, podemos dizer... Uma pessoa bruta, né? Uma pessoa bruta, né? Pessoa bruta. Mas não, é ignorante da parte de informação, do saber, de conhecer, de interpretar os dons espirituais. Aí no versículo 2, ele diz assim: vós bem sabeis, ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme era guiado. Que nos diz que, conforme antes, éramos guiados de uma forma errada, do entendimento errado. E no versículo 3 diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 3, quando ele fala assim, que ninguém fala pelo Espírito de Deus e de Jesus é anátema,
é algo, uma palavra forte, essa palavra anátema. Aqui está dizendo que você não pode dizer que Jesus, né? Você não pode condenar Jesus. Essa palavra anátema é relatado aí entre maldição, algo forte, né? Então você não pode falar que Jesus é anátema, algo ruim, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está falando, que nós temos que ter um direcionamento, um entendimento sobre o que é os dons espirituais, qual a forma correta, assim, de se manusear, de buscar, de entender, de agir. E conforme nós temos esse entendimento, nós temos uma posição diferente perante Jesus, perante a Deus, né? Da forma que o Espírito Santo assim nos fala, nós temos uma interpretação assim conforme é o correto, é o que o Senhor quer de cada um de nós, um entendimento para assim falar através do Espírito Santo que o Senhor é o Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor, né? Da forma correta e que seja do Espírito Santo, né? Da forma correta. Então, aqui ela nos alerta para não sermos mal informados em nenhum assunto, vamos dizer assim. A Bíblia nos fala que não podemos ser mal informados em assunto nenhum. Tudo a Bíblia nos descreve, tem um direcionamento. Mas a Bíblia é bem direta em não sermos mal informados sobre os dons espirituais. Ela é bem clara, objetiva, para não sermos ignorantes, mas da forma ignorante, informado, né? E interpretado, vamos dizer assim. Porque a gente sabe, né, irmãos, nós vemos muitas coisas por aí, né? Muitas coisas nós vemos por aí. É muita informação. Hoje é internet, então você tem uma informação vinda de vários lugares. E da mesma forma que era lá, nesse tempo, hoje, vamos dizer assim, que se multiplicou, né? Conhecimento, buscar as informações. Então acontece de tudo. Então desde aqui, o apóstolo Paulo já nos passa essa atenção, essa direção de buscarmos a maneira correta de interpretar os dons espirituais. Porque se nós formos buscarmos tudo que nós vemos, acabamos sendo mal informados, não buscando o entendimento correto, né? Bem, alguém quer dar uma participação nesse começo aqui do apóstolo Paulo, dizendo buscarmos a direção correta? Até antes assim de adentrar dessa forma que você colocou, eu quero voltar um pouquinho mais sobre o que Jesus ele disse, né, para Simão Barjonas, né, Pedro, em Mateus 16, se não me engano, que quando Jesus pergunta quem vocês estão dizendo que é o Filho do Homem, né? E aí ele responde, olha, sabemos que é o Cristo, Deus vivo. E Jesus fala assim, olha, abençoado és tu, ou seja, bem-aventurado é você, que é Simão, porque não é a carne nem o sangue quem te revela isso, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, como você leu aí, né? Ninguém pode confessar a Cristo ou, né, algo parecido, se não for pelo próprio Espírito de Deus. Não pode ser algo sincero se não for da parte do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, né? Sim. Ela é bem clara nisso, né? A Bíblia fala a respeito disso, né? Que através do Espírito Santo é revelado ali o Senhor perante as pessoas, vamos dizer assim, né? Perante o coração, o entendimento. O Espírito Santo, assim, que nos revela, né? Aí a gente faz menção assim, né? Se para falar de Jesus, né? Para se manifestar ali o conhecimento, o amor,
é algo do Espírito. Então, imagina a profundidade do que é realmente manifestações de dons espirituais pelo próprio Espírito. É sempre uma continuidade um do outro, né? Amém. E mais adiante nós vemos aqui, até no capítulo 13, ele não fala muito do amor. E ainda que nós tivéssemos todo o entendimento, tivéssemos assim os dons espirituais, mas a Bíblia fala, se não tiver o amor, nada seria, não funcionaria da maneira correta. Então nos fala que o amor sempre em primeiro lugar. Ela fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Isso nos fala no capítulo 13. Deixa bem explícito sobre o amor. Então, qual que é o objetivo disso? É nos mostrar que, em primeiro lugar, nós temos que ter amor naquilo que nós fazemos. O primeiro lugar, o amor, porque estamos buscando isso. Para que é, né, tal dom? Para que nós queremos buscar esse dom? E como nós vamos agir referente a esse dom? É referente em cima do amor? Então, se for em cima do amor, já é a direção correta que nos fala aqui. Nós temos que ter o amor. Os dons espirituais são para edificação, edificar outras pessoas. Muitas das vezes os dons nem é propriamente para nós, mas para as outras pessoas, para ajudar. Então, os dons não é para mostrar poder, ou mostrar que nós temos Deus, ou que é uma obrigação do crente mostrar que tem um dom espiritual. Mostrar, não, eu tenho um dom de cura, porque Deus é comigo. Ou eu tenho um dom de profetizar, eu falo em línguas estranhas, está vendo? Deus é comigo. Então, quando nós temos essa direção, nós estamos indo contra o que a Bíblia nos fala, que na verdade, primeiro é o amor. Se o dom está em nós, e o dom está sendo agido naquele momento, através de nossas vidas, unicamente é o quê? Para edificação. Edificar o próximo, nos fala que é para edificar a igreja e ajudar o teu próximo. Não é uma obrigação mostrar o dom para mostrar que temos Deus ou algo nessa direção, né? É aquela obrigação, não, se eu sou crente, eu tenho que ter um dom. Eu tenho que mostrar um dom, ou senão, o que eu estou fazendo, né? Inclusive, assim, muitas pessoas, às vezes já até conversando, né, com elas, se tornam tristes, né? Porque, poxa, pastor, eu não fui batizado no dom de línguas, né? Eu não falo nas línguas angelicais. E se acham, né? Até se autodenominam como pessoas que não têm a presença do Espírito Santo do Senhor. Mas é algo que nós temos que observar, ou seja, as manifestações do Espírito de Deus, elas são dadas mediante um propósito pelo qual o próprio Deus queira usar uma pessoa. Ou seja, nem todo mundo, eu posso dizer assim, a real, né? Vai ter, né, certas manifestações, alguns umas, outras outras. Eu gostaria de ter o dom da ciência da palavra. É do propósito da parte do Senhor, né? Então, assim, até algo que, infelizmente, eu já vi em muitas situações serem usadas, tais como, olha, se você não é batizado no Espírito Santo, não fala em línguas estranhas, você não pode participar do coral, você não pode participar de uma coreografia, você não pode ser isso, aquilo, outro. Então, nós não podemos utilizar essa situação para encabrestar ninguém, né? Verdade, muito importante isso, né? Para não colocar os dons espirituais num patamar assim de algo que é obrigatório, né? A pessoa assim manifestar para assim ser aceito ou realmente mostrar que Deus é com ela, mas os dons são para edificação, para ajudar no momento ali que o Senhor vai te usar para edificar outra pessoa, para resgatar outra pessoa, seja ela em cura,
seja em exortação, né? Tem as duas maneiras aí que os dons assim são usados em nossas vidas, né? Você comentou, Ralf, sobre o amor, né? Me lembrei também da passagem em Atos capítulo 8, que fala que Felipe foi à cidade de Samaria, né? Se fala Samaria? Samaria, né? E ele começou a ministrar o poder de Deus. Diz que muitos paralíticos eram curados, endemoniados eram liberados. O que me chama a atenção é que havia um homem chamado Simão, né? O mago. E diz a Bíblia que as pessoas prestavam muita atenção a esse mago, né? Chamado Simeão, ou Simão. Mas diz que quando Pedro e João vão àquela cidade, eles começam a orar pelas pessoas, impõem as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo. O que me chama a atenção é que essa pessoa chamada Simeão, aquele mago, ofereceu dinheiro para Pedro, para receber esse dom, para receber isso. Então, porque ele pensava que o quê? Que com dinheiro se pudesse comprar isso. E muitas pessoas hoje em dia, lamentavelmente, vão atrás de pessoas e pela desesperação deles, por querer obter aquilo que as pessoas têm, até oferecem dinheiro. Eu já vi isso. Aquela necessidade de, eu já vi, né? Pessoas querer pagar a um profeta para dar uma palavra profética para aquela pessoa, pela desesperação daquelas pessoas. Só que Pedro falou para aquele mago, falou assim: teu dinheiro pereça contigo, porque você pensou que o dom de Deus se compra com dinheiro. E o que me chama a atenção é que Pedro fala para aquele homem, o teu coração não está reto diante de Deus, você está em prisão de maldade. Porque ele queria obter o dom para que, no momento que ele colocasse a mão sobre as pessoas, impõe as mãos. E você falou sobre amor. Se eu não tenho amor para ministrar um dom da parte de Deus, Deus não vai se mover através da minha vida. Vamos supor que Deus me dá o dom de cura, de sanidade, e eu não tenho amor, eu vou querer orar somente por aquela pessoa que eu gosto. Eu não vou querer orar por aquela pessoa que eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto daquela pessoa. Porque não tem amor. Então, se não tem amor, não pode se mover no dom da parte de Deus. Importante, né, esse momento aí de mostrar isso daí também, né? Na Bíblia, a própria Bíblia nos escreve esse momento, né? As pessoas confundem, né? Não, eu preciso ter. Acha que é uma obrigação, mas não é de obrigação, é algo de intimidade com o Senhor e amor, né? Senhor, eu tenho vontade de curar as pessoas, sabe? Eu tenho vontade de curar aquela pessoa ali, porque eu tenho amor por ela. É aí que nasce, vai se revelando e o dom vai aparecendo, né? É nesse momento, no amor. Então, primeiramente, é ter amor naquilo. Se você tem amor naquilo, a probabilidade de acontecer o dom na sua vida é muito grande, porque a Bíblia fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada adiantaria, né? Em Coríntios 13. Então, é para quê? Ser bênção para outras pessoas. Nós vamos ver aqui na Bíblia que os dons são para servir, né? Porque você ama ser uma bênção, você ama profetizar, você ama ajudar as outras pessoas, né? Através desse dom, que é para edificação, amém? E aí, Tainá, tem alguém aí online, mandou um tchau, um joia? Eita, que a internet aqui não deve ter, não deve ter rodado aqui, né? Aqui no computador eles demoram um pouco para aparecer os comentários. Aí apareceu de vocês aí, os comentários? Tem 3? Lê aí, Aline. Lembrando que estamos online no Facebook e no YouTube. Se você quiser acompanhar aí pelo YouTube, né? Também pode acompanhar pelo YouTube. Amém. Então vamos dar continuidade aqui enquanto carrega aqui, né? A internet. E vamos dar sequência aqui. Eu queria que nós lemos aqui também, irmão. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33.
nos fala assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha o que nos fala também no versículo 31, um pouco antes. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, mas para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o 32, e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então aqui nos fala de profetizar. A palavra profetizar, ela tem um significado de avisar, anunciar, dar um recado de Deus, profetizar que algo vai acontecer, né? É profetizar. Em Ezequiel, nos fala, né? Na palavra livro de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos, né? Profetizar, que algo aconteça, né? E aqui dá a direção que Deus não é Deus de confusão. Então, os dons espirituais não podem trazer confusão para a nossa mente, para o nosso entendimento. Se está trazendo confusão, é porque algo ali está sendo interpretado de forma errada. Então, nos fala que temos que ter paz e não confusão. E fala que o Senhor é o Deus de paz, que traz paz, né? Então, em nenhum momento, os dons espirituais podem trazer algo contrário, que não seja a paz, a edificação do próximo, né? Então, é algo que nós temos que rever. Se não está trazendo paz, o que está acontecendo, né? O que realmente pode estar havendo se não está trazendo paz? Então, é rever, né? Com Deus, próprio Deus, sobre a interpretação daquilo, se realmente aquilo realmente é da direção de Deus, se realmente aquilo que está acontecendo na sua vida é realmente direção de Deus, porque tem que trazer paz, entendimento, né, para edificar aí o próximo. Amém? Dá um exemplo aqui mais básico do que você está falando, Ralfão. Por exemplo, eu lembro quando eu estava iniciando, eu era líder de mocidade, aí o pastor, ele sempre tinha ali, ele nos iniciou, né, o pastor Toninho. Íamos ao monte e vivíamos na intensidade da busca, e pedia-se sempre realmente situações de manifestações de dons. Eu lembro de uma situação particularmente minha, que, como nós estávamos comentando outrora, o que é a falta também eu posso dizer assim, de maturidade com relação a isso. Por quê? Quem busca, a Bíblia diz, buscar e achar, e bate e a porta ela abre em si. Deus mostra. Só o que nós temos que buscar também? Essa maturidade. Eu lembro uma oportunidade que estávamos em oração, e sim, Deus ministrou ao meu coração de uma forma tão grandiosa, situações reais, né? Do que acontecia ao nosso meio, qual era a necessidade de busca, situações até envolvendo pessoas em particular. Eu lembro que no dia eu não tive sabedoria, e fui lá, e não era uma questão de eu chegar e falar com ninguém, era para eu estar orando, era para eu estar em vigilância com aquele momento, mas falei algo real com a pessoa, realmente, né, Deus testificou em si, mas porém, de uma maneira que mais trouxe confusão no meio dos obreiros do que qualquer coisa, né, onde o clima ficou tenso naquele dia, e no monte ainda, mas porém, não deixou de ser algo da parte de Deus ministrado ao nosso coração, porque foi se testificando, foi se realmente, até agora na conversa pessoal, né, do momento em si, o do porquê, realmente, estava tudo sendo colocado conforme Deus assim tinha colocado, tinha mostrado em si. Porém, eu, na minha juventude, né, não soube administrar aquele momento em si. Ou seja, o que a Bíblia diz, tomar este cuidado, por quê? Muitas vezes até um dom, ele pode trazer confusão também. Mas é algo da parte de Deus. Porém,
O fato de nós sermos essas pessoas ao qual leva-se, eu creio que tempo da parte do próprio Deus, assimilarmos o que é de Deus com aquilo que é nosso. Ou seja, isto, até conseguimos separar, eu acredito que nós temos que, aí como diz aqui a leitura, observar em cautela. É interessante que nós vemos o quê? Que pode haver a confusão, né? Pode haver ali o momento ali que deu uma certa confusão, mas nós vemos que é por causa de nós mesmos, né? Mas não por causa de Deus, porque Deus ele esclareceu tudo como tem que ser. Mas acaba que nós podemos sim trazer uma certa confusão, que não tem um entendimento ali, mas não é culpa de Deus. Mas é dom de Deus, foi Deus que está falando aqui. Não, mas Deus ele não é Deus de confusão, mas não é que não possa ter porque nós fazemos isso, né, muitas das vezes. É o confronto da nossa realidade com a mensagem, a realidade de Deus, né? Isso aí eu achei interessante que a pastora Cris, certa vez ela estava me comentando exatamente, esse confronto, né, que nós temos que estar atentos com isso, né? Moline, vai falar? E assim também, né? Que a própria palavra aqui, ela fala no capítulo 12 mesmo de 1 Coríntios, ela nos fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito. E isso que acontece muitas vezes com a gente, né? Eu falo por mim, a gente quer tudo. Né? De querer tudo, a gente quer tudo, a gente quer falar em línguas, a gente quer interpretar, a gente quer profetizar. Que dom você quer? Né? E a palavra fala assim, ele vai dar conforme for útil. Deus vai usar a gente de acordo naquilo que a gente é útil. Né? Não é a gente que vai escolher, não, eu quero esse dom. Não é assim, a própria palavra é clara aqui, né? É naquilo que você é útil que Deus vai te usar. Amém. Ralf, permite, não sei se tem como, né? Os irmãos estão vendo aí também no Facebook. Uma questão de enquete. Qual dom você gostaria de pedir ao Senhor? Escreve aí, irmão, no Facebook aí, porque daí nós vamos estar lendo aí. Lembra, não é porque nós vamos orar agora para você receber. Não, mas se fosse para você pedir, tivesse esse cheque em branco aí, que dom você gostaria de pedir ao Senhor? Seria uma coisa interessante, né? Dons de cura, dons de revelação, o dom da palavra, da ciência. Olha, a ciência da palavra, eu fico assim observando, eu gosto dessas coisas. Tremendo, né? Posso pedir para os irmãos aí escrever um pouquinho? Não. Irmãos, escreve aí, irmãos, qual dom você gostaria de receber da parte de Deus? Dizendo que se o Senhor se agradar, Ele entrega. Então, o pastor comentou, né, que muitas das vezes por falta de maturidade, né, tomamos atitudes e terminamos confundindo as pessoas, né, ou até machucando as pessoas. Por exemplo, há um dom aqui que chama o dom de ciência, né, o dom de revelação. Esse dom aí é um conhecimento sobrenatural, é um conhecimento divino, é um conhecimento que não vem pelo homem. Deus revela à pessoa coisas que a outra pessoa está atravessando. Por exemplo, você vem aqui na igreja, Ralf, eu estou ministrando, e Deus me revela aquilo que você está atravessando. E já pensou se eu sou uma pessoa fofoqueira? Que eu gosto de contar os problemas dos outros? Já pensou se fosse uma pessoa assim? Que Deus me mostra uma coisa que você fez. Aí eu vou e falo para todo mundo, oh, Ralf, você fez isso. Se arrepende, não sei o quê. Eu termino machucando você e ferindo você. E muitas vezes Deus não quis que eu fizesse desse jeito. Ou, como eu gosto de fofoca, eu vou lá e conto para tal pessoa, oh, Deus me revelou isso e tal irmão. Olha aqui. E muitas das vezes, por causa dessas coisas, que Deus não se move em nossas vidas.
por causa de imaturidade, na verdade, né? Por não saber lidar com tal dom. Já vi pessoas terem dons da parte de Deus e não fluir como deveriam fluir por causa disso, por causa de imaturidade. É aquilo que nós falamos aqui agora também, né? Que Deus não é Deus de confusão, mas nós mesmos acabamos trazendo a confusão, né? Não sabendo operar da forma correta, da maturidade correta, e assim fazendo algo que não era o correto a se fazer. Não que não tenha o dom, tem um dom, mas não usou da forma correta, né? E amém. E antes de mais nada, já tem a dica aí para os irmãos, hein? Tem que ter amor. Se você tiver amor nisso, nessa direção, amém. Aí você já tem uma dica aí para colocar um comentário aí sobre um dom, né? Opa, já temos comentário. Tainá vai ler aqui. Da irmã Edna, dom do discernimento. Dom de discernimento de espírito. Bem isso, hein? Ela quer me discernir. Ela quer saber se você vai lavar a louça hoje. Eu estou aprendendo a discernir a irmã Edna, basta ela olhar. Ela quer saber se ele vai lavar a louça hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero ler outro versículo muito importante agora. Como podemos colocar em prática e buscar um dom espiritual? 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda, capítulo 13, versículo 9. Olha o que nos diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É muito interessante esse versículo porque nós interpretar ele dessa forma, e aqui falando ainda no contexto dos dons espirituais, nos fala que nós temos que ter sim uma busca do conhecimento. Aqui fala que em parte conhecemos, é aquilo que nós buscamos, que nós entendemos. É aquilo que eu quero aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus, eu quero aprender mais sobre a Bíblia, é aquilo, né? É o conhecimento, é o conhecer. Aqui nos fala. Então a gente vai buscar esse conhecimento. Em seguida, em parte profetizamos, já entra o espiritual. Então, entra os dois juntos. É você buscar o entendimento, é você buscar aprender e dando espaço ao Espírito Santo. Então, soma o seu conhecimento, o nosso conhecimento com o agir do Espírito Santo. Porque nós temos que ter, sim, um conhecimento, como realmente tem que agir. Por isso que, às vezes, nós vemos pessoas que falam, poxa, eu quero andar mais com aquela pessoa ali que é espiritual, quero saber mais. Hoje eu estava conversando com o pastor Elton, o pastor Elton até falou sobre isso também. Por exemplo, o irmão João, quando estava conosco aqui, quem não gostava de conversar com o irmão João? Né? Você buscar um conhecimento, buscar aprender como é isso, essa experiência, né? Como é que ele age, a forma que ele fala, né? Senta aqui com a irmã Lourdes, né? As irmãs assim que têm experiência. Então você está buscando um conhecimento, como realmente opera o Espírito Santo através dessas pessoas, para assim nós buscarmos esse conhecimento e em parte, então, parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, anda junto isso daí. Porque às vezes não adianta nada, eu quero o Espírito Santo, mas não buscar um conhecimento, buscar entender a palavra do Senhor, né? Então é muito importante. Nós vemos o que? Para colocar em prática o dom espiritual, nós temos que buscar, sim, estudar, temos que prestar atenção na pregação, prestar atenção na voz de Deus, prestar atenção no irmão que está sendo usado, né, da forma correta. Assim como Paulo aqui estava ensinando. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Estava passando um conhecimento, estava alertando ali. E o pessoal estava agregando aquilo, né, aquele conhecimento, para assim, depois, ter espaço para o lado espiritual. Né? Bênção, né? Acho interessante, Ralfão, você estava comentando, eu estava tentando achar uma ilustração. Só me veio assim, é igual quando você compra um carro. A Tainá, eu lembro quando a Tainá começou a dirigir. A Tainá ganhou o carro.
Aí a Tainá, hoje a Tainá é melhor que o Hamilton. Hoje ele não quer dirigir mais, não. Lewis Hamilton, né? Tá bem. Aí quando a Tainá ganhou o carro, tá bom, não vou falar Tainá, de mim. Quando eu ganhei um carro, eu lembro que quando peguei o carro, também da mesma forma, andava que, né, daquele jeito, mas andava, tinha uma boa noção. Mas se eu me comparar hoje, como que eu dirijo o carro, com certeza, não tenho tanta ansiedade, não tenho tantas questões, tais como demonstrar a minha habilidade, né? Então você vê que quando nós também até nos achegamos a Deus e vamos conhecendo os seus, Deus permitindo que venha a ser conhecido os teus mistérios para conosco, existe uma coisa assim que eu vou frisar novamente, falei lá um pouquinho atrás, frisar novamente, existe esse momento necessário de você também, com a sua calma, com a sabedoria dada pelo próprio Deus, ir se adaptando e se acostumando até chegar um momento que você vai dirigir bem o seu carro. O que nós estávamos falando sobre o irmão João, pessoas, por exemplo, que têm o dom da palavra, né, prega e é uma coisa tremenda, e traz aquele conhecimento, aquele, né, tal, é maravilhoso, mas realmente, muito diferente do que você sentar com uma pessoa que teve vivência, não apenas conhecimento, mas teve ali a experiência, teve o dia a dia, o cotidiano ali, que você senta com ela. Nós falamos também sobre a irmã Lourdes, né? Não sei se a irmã Lourdes vai ver depois, mas amo sentar com a irmã Lourdes. Sou pastor, tive minhas experiências com o próprio Espírito de Deus, mas comparado às experiências da irmã, assim, pela vivência que ela teve, olha, é aquilo, tem muito ainda para caminhar, porque o Espírito é o mesmo, mas nós somos essas pessoas que realmente temos que buscar nos equilibrar e nos aprender, né? Aprender em si também a lidar. Ali? É o famoso conhecimento empírico, né? Que é aquele que você vive. O pastor Marcos Brunet, ele fala muito disso, empírito, né? Conhecimento empírico, é aquele conhecimento que você adquire vivendo. Porque não é uma coisa estudada, buscada, é uma coisa que você vive, que você aprende vivendo. Colocando em prática, né? Colocando em prática. Interessante. E Oséias também nos fala, né? Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No livro de Oséias, né? Nos fala isso. Prossigamos e conheçamos o Senhor Jesus. Nós temos que prosseguir, porque o Senhor é aquilo, né? Quando a gente vai saber que já conheceu de tudo sobre o Senhor? Dificilmente. Até a palavra nos fala isso. Conheçamos e prossigamos, porque a cada dia o Senhor nos revela algo dele que sabe oculto, que nem imaginamos. Mas nós temos que prosseguir. Temos que dar um passo em direção a conhecer o Senhor, para que o Senhor dê um passo em direção a nós também e se revele através dos dons espirituais, né? Então nós temos que buscar o conhecimento mais o espiritual. Tem que andar conjunto aí, né? Porque às vezes nós queremos, não, o Espírito Santo vai vir e vai me fazer lembrar de tudo e vai ser bênção, né? Tá tranquilo. Mas nós temos que se esforçar, nós temos que buscar o conhecimento, sim, porque a própria palavra nos fala, porque aí sim nós não vamos trazer confusão, né? Mas o entendimento correto. E algo que também estava lembrando agora, que a gente tem que descobrir, se da parte de Deus, o dom que Deus nos quer dar, né? E mover-nos naquele dom que Deus nos deu. Porque o problema, muitas das vezes, é que eu vejo que você tem um dom e eu querer me mover no dom que você tem, sabendo que Deus me deu um dom particular. O problema está nisso. Teve um homem que foi totalmente usado por Deus de uma maneira sobrenatural, irmãos. Ele já morreu, faz anos atrás. Ele se chamava William Branham. Esse homem tinha o dom, pastor, de sanidade, de cura.
as cruzadas que ele fazia, muitas pessoas eram curadas de câncer, de isso, daquilo. E esse homem, o ministério começou a fluir e a fluir. Já esse homem, já maduro, já de idade, ele queria se mover num dom diferente de ensinar da palavra. E ali foi a sua queda. Ele começou a falar coisa por coisa e começou a se complicar, porque não era o dom que Deus tinha lhe dado para ele se mover. E aí está o problema muitas das vezes, quando nós queremos nos mover naquele dom que Deus não nos deu, por querer imitar o outro, por querer fazer igual que o outro faz. É muito importante nós estarmos ligados nisso, porque aí o que acontece? Nada impede, né, a pessoa praticar outros momentos assim na sua experiência, mas ela não pode largar aquilo, né, que Deus já mostrou que é o dom dela. Uma coisa é você estar ali praticando aquele dom que o Senhor quer te usar, porque é o dom que o Senhor revelou, que vai usar você para edificar as vidas, e você querer largar para querer outra coisa. Mas se você continuar focado no seu dom, mas querendo conhecer o Senhor em outras áreas, eu quero conhecer o Senhor no ônibus, falando com as pessoas, né, dando bom dia, falando com as pessoas, sabe? Algo que seja totalmente diferente do que é o seu dom. É uma coisa, mas... Então, e aí quando você larga, né, que você falou, deixar aquilo para tentar outras experiências, mas deixando de lado aquilo que o Senhor já revelou, já é algo que pode, né, não dar certo, né? Então, é uma experiência aí muito importante que o Jô colocou para nós aí. E nós vamos ver ainda mais na frente que é buscar os melhores dons. Nos fala que é busca aquilo que você ama. Nós vamos ver mais para frente também isso daí. Agora, nosso tempo voa, né? Mas amém. Como sei que a pessoa está manifestando o dom espiritual? Aí que está. A pessoa, hoje nós vemos muitas dúvidas das pessoas. Poxa, mas será que aquilo dali é dom espiritual mesmo? Será que aquilo dali é realmente de Deus? Como saber? Eu vou dar uma dica aqui, os irmãos também podem dar uma dica também, mas eu vejo assim, tem que estar dentro dos princípios bíblicos. Se tiver dentro do princípio bíblico, ali, a tendência de realmente ser um mover espiritual é muito grande. Porque muitas das vezes nós não temos, vamos dizer assim, o discernimento espiritual. Então, e aí? Você não consegue discernir aquilo. Então, você que está buscando, né? Então, a primeira coisa que eu dou uma dica é, veja se está dentro dos princípios bíblicos. Está dentro do princípio bíblico, já pode dar um verde aí, uma aceitação aí em partes, né? Mas é aquilo, tem que buscar o discernimento espiritual, igual a irmã Edna aqui está buscando, né? Discernimento espiritual, é muito importante. Vamos ter alguma outra dica para dar sobre isso? Eu vou fazer uma pergunta, que aí, né, eu acho que se encaixa também em relação a isso que ele está falando, que veio aqui na minha cabeça e acredito que seja dúvida de muitas pessoas. Se teria como o dos espíritos, fazer a revelação sem eu conhecer. Não entendeu? Deixa eu tirar a máscara um pouquinho. Se teria como o espírito fizesse uma manifestação sem eu conhecer. É uma pergunta. Você faz uma afirmação. Tem um... Eu ia ler, qual que era o versículo aqui mesmo? Eu acho que eu entendi o que ela... Ela quer saber... Você está perguntando, só para assim, nós não ficar muito tempo no silêncio aqui com os irmãos. Você está perguntando se o Espírito Santo de Deus ele pode se manifestar com algum dom em você, sem você saber. Positivo. Com certeza.
Eu acho que entra aqui até em Romanos 8, 16. Por exemplo, se eu perguntar para você, você acredita que você vai ser salva? Sim, Você tem certeza que você vai ser salva? sim, Sim? Certeza absoluta, não. Eu vou ser salva, tem certeza? sim. Sim, né? Mas Deus já apareceu para você e já falou isso para você que você vai ser salva? Acho que não. Não? Jesus já apareceu na sua frente e falou: você vai ser salva. Não. Algum anjo desceu e falou: Tainá, você vai ser salva. Está aqui, ó, reconhecido no cartório lá, no celestial lá, no cartório celestial, está aqui, ó, você vai ser salva. O anjo já apareceu e falou isso para você? Não. Esse Ralph tá querendo te pegar, hein? Que mistério é esse, né? Para você ver, mas você tem certeza, né? Eu queria ler com os irmãos Romanos 8. Romanos 8. Até não sei que duvidosa da salvação. Carta aos Romanos, capítulo 8. Deixa eu achar aqui, porque às vezes eu não acho. Romanos capítulo 8, tá? Depois de Atos. Olha o que diz, carta aos Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, que não está nos falando aqui, que o Espírito Santo testifica no nosso Espírito a vontade e a certeza do Senhor. Ela falou que tem certeza da salvação, né? Eu sabia que ela falou que tem certeza, porque uma vez ela falou que tinha certeza. Por que ela tem essa certeza? Por que às vezes vem alguma certeza em nós? Já percebeu que às vezes nós temos uma certeza que vai acontecer aquilo que nós estamos falando é certeza? É porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito, nos revela. Então, isso que ela está afirmando que vai ser salva, é o próprio Espírito Santo testificando no espírito dela, testificando aquilo. Então, isso também se revela aos dons espirituais. Na hora que você vai trazer uma palavra de revelação, é aquilo que está testificando. O Espírito de Deus testificando no seu espírito, testifica aquilo que você falou. Você vê uma pessoa e o Espírito Santo testifica em você sobre a vida daquela pessoa. Então é testificando aquela certeza, e é onde você fala, e é onde entra o dom de revelação, os dons de sabedoria. É muito interessante isso, mas o que acontece? Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para testificar, vamos dizer assim, testificar essas verdades, essa certeza. Por isso que você vê muitas vezes pessoas dando certeza, é isso sim, é isso que vai acontecer. Mas a gente entende por quê, é o Espírito Santo testificando. Né? Eu pensei que você ia falar assim para ela, Ralph. Tu me amas? Ela ia falar sim. Tu me amas? Sim. Tá aí o maior dom. Sim, o Espírito de Deus, ele... Irmãos, uma coisa assim que nós temos que ter consciência é de que nós não temos o monopólio, né, de toda a ciência de Deus, de como Deus ele age. Nós temos uma tabela periódica de Deus que funciona assim. Deus ele se manifesta, como a irmã leu, mediante situações, mediante necessidades em si que há de acontecer. Então, nós não podemos nunca nos manter engessados em situações tais como, por exemplo, eu tenho este dom, eu tenho aquele dom. A própria palavra de Deus nos recomenda a não nos expressar dessa forma, porque como que nós vamos realmente afirmar tal coisa, sendo que se em dado momento não fomos exigidos ainda? Ou seja, não podemos, a palavra é essa, não nos engessar com relação, tenho este dom, mas não tenho este,
ou não tenho este, ou não tenho nenhum. Porque a palavra de Deus é viva, Deus é vivo, é um pai que ama, tem esse tato com um filho que se aproxima mediante as suas necessidades, e se houver necessidade ali, já vi situação de um homem, por exemplo, né? Ele viu ali o filho dele baleado, e eu vi uma situação assim, pronto, o espírito da morte já está acometendo. O pai começou a orar numa autoridade tão grande, repreendendo o espírito da morte, ministrando ali, olha, Senhor, está aqui, ó, e está aqui. Ele apontava até os ferimentos, né? E uma oração assim no meio da rua. Na hora começou a testificar ali a presença do Espírito de Deus, que foi derramando uma unção sobre a vida daquele homem, que certamente ele repreendeu isso através, dom da parte do Senhor, não sei se ele tem, mas cabido ali naquele momento, um espírito de morte. Ou seja, é algo que, se uma pessoa questiona, poxa, eu vou orar aqui agora, mas eu não tenho dom para expulsar esses demônios, eu não tenho dom aqui para profetizar uma cura, uma restauração de vida para essa pessoa, aí nós estaremos sendo filhos que colocam em xeque mesmo, em dúvida, o amor de um pai para conosco, né? Verdade, interessante, né? Não está agora fechado, né, naquilo, né? Somente naquilo, né? Vamos dizer assim, mas estarmos guiados pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, muitas das vezes, vai usar por tantas coisas, né? Ali, algo na sua família, algo no seu trabalho, às vezes que você nunca fez, mas interessante o que o pastor falou aí, não sejamos engessados, né? Agora fitados só naquilo e achar que agora não, só faço isso, aquilo dali é outro departamento. Né, vira como se fosse um comércio. Eu só vendo peixe. Se você quer frango, é lá. Né, mas não virar aquela rotina, aquele algo que agora, pronto, você só vai fazer aquilo e ficar engessado, né, naquilo. E buscar a simplicidade, né, a simplicidade dos dons. Ainda em Coríntios, queria ler com os irmãos, capítulo 14. A gente tem uns minutinhos ainda porque começou um pouco tarde. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que nós temos que procurar progredir nos dons. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Abundar significa progredir, dando um passo e Deus dando outro. Você dá um passo e o Senhor vai dar outro passo em sua direção e revelando. Mas nos fala aqui, assim também vós que desejais. Então nós temos que ter o desejo, temos que desejar buscar algo, porque o dom, ele não vai ser entregue sem o nosso desejar, sem o nosso amor por tal dom. Então, primeira coisa, desejais dons espirituais. Procurar e abundar. Então, procurar sempre, você tem esse dom, você ama esse dom, você ama fazer isso, procurar e progredir nele, abundar, né? Constante, buscar confiança, buscar entendimento através de oração, através da voz de Deus, e sempre na simplicidade. Nós nunca vamos começar, aqui nos fala, nunca vamos começar no auge do dom, né? Não, eu nasci para isso, já vamos estar naquele patamar, mas nos fala que começa a abundar, né? A cada vez mais dando espaço, entendendo, até que realmente você está no momento ali que realmente você entendeu o recado e faz com mais tranquilidade, né? E sempre na simplicidade. Nós temos que ter esse foco também na simplicidade, né? Os dons, muitas das vezes nós colocamos ele em grandes patamares, acontecimentos,
né, assim, espetaculares, mas muitas das vezes é calma, é algo que Deus fala no íntimo, né? Assim como o Espírito Santo testifica a salvação dentro da pessoa, no íntimo, né? Assim é um dom espiritual, né? Então, sempre na simplicidade, né? Deus fala com simplicidade, igual um pensamento. E a pastora colocou o versículo? Amém. Efésios, capítulo 1, versículo 13. No qual também vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí ela colocou assim: fomos selados pelo Espírito Santo e devemos buscar diariamente intimidade com ele para que possamos transbordar e assim poder ser usado conforme a necessidade de Deus e da igreja. Glória a Deus. Buscar intimidade, né? Que bênção, hein? Então, buscar intimidade. Nós colocamos lá no Facebook, né? Algo assim: como sei que é Deus falando comigo? Como sei, né? Como saber que é Deus ali falando? Nós já demos uma dica aqui, né? Que Deus às vezes coloca uma verdade dentro de nós constantemente. E aí você tem que entender que é Deus falando com você. Mas eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aos irmãos em casa aí, vai anotando tudo, tá? Para deixar organizado aí, sempre você dá uma lida. Isso, 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 7. Boa, Newton vai ler. É, 1, 7. Isso. Amém. Aqui diz a palavra do Senhor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Glória a Deus. Amém, Newton? Boa. Então, aqui nos fala que Deus não nos deu um espírito de medo. Muitas das vezes nós temos medo de dar espaço a um dom espiritual, à voz do Senhor, porque dá um receio, muitas das vezes. Poxa, mas será que o Espírito Santo vai chegar assim com tanto, com todo o seu fogo, com todo o seu poder em mim, e aí as pessoas vão me ver manifestando algo? Traz o medo. Mas o primeiro passo para saber se o Senhor está falando conosco é não ter medo. Porque o Espírito Santo não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de firmeza, e de amor, e de moderação. Esse versículo aqui é tremendo, porque é uma base primordial. Não ter medo, ter fortaleza, se fortalecer, ter amor naquilo que você está vendo que o Senhor vai te usar, e moderação. Temos que ter moderação. Não é todo momento que vai ser assim. Em alguns momentos vai ser assim, às vezes assim, não vai acontecer nada. Em outros momentos vai acontecer. Mas primordial, amor e fortaleza. Então a primeira coisa é buscar não ter medo, mas buscar o Senhor. O Senhor confirma isso e fala comigo. Para finalizar, 1 Samuel, nós vamos entender melhor isso, de uma simplicidade que o Senhor nos fala. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ver a simplicidade que o Senhor fala conosco e como nós temos que dar um passo para saber se é o Senhor falando conosco. Assim é os dons espirituais. Olha o que fala, 1 Samuel capítulo 3,
do versículo 3 ao 10. A irmã Aline pode ler, por favor? Três ao 10, né? E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: disse a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli ali esteve, e chamou como 2 outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Interessantíssimo essa passagem, né? A simplicidade e a necessidade nós entendemos, né? O primordial nós entendemos aqui? Eli, ele já era mais experiente. Samuel era um jovem, não estava entendendo ainda, mas Deus estava chamando Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel estava escutando, mas não estava entendendo que era o Senhor. E falou e achou que era Eli. Eli falou: Não é eu, volta a dormir. Isso repetiu 3 vezes. Quando Eli entendeu, porque Eli também tinha intimidade, Eli falou: Samuel, quando você for deitar agora, fala que é o Senhor que está querendo falar com você. Então aí Samuel entendeu o recado, e aí quando escutou, falou: Fala, Senhor. Então, o primeiro passo é dizer: Eis-me aqui. É o nosso passo. Se nós estamos escutando algo, poxa, será que é Deus falando comigo? É nós damos o passo: Senhor, eis-me aqui. E dá esse passo em direção ao Senhor. E aí o Senhor teve espaço e falou: Samuel, e deu um recado, né? Ali toda a história aqui mais na frente, que era um recado até para o próprio Eli. Interessante, né? Então, o que acontece? Nós damos um passo. Eis-me aqui, né? O pastor vai falar. Tudo aí para falar aqui. Eu já faz meia hora. Não, só uma curiosidade. Por que Deus não falou assim, né? Samuel, sou eu Deus. Né? Buscando, né? Motivando ele, né? Motivando a ele dar um passo, né? Mas tem um porquê, né? Ou seja, Samuel, ele foi ensinado a ouvir e dar ouvidos, né? Ou seja, não foi só questão de Samuel, ou seja, é o que nós falamos sempre, né? Como que eu sei que é Deus falando comigo? É simples, é quando você ouve, e você não apenas ouve, você atende, você dá realmente a importância, você faz, você vai e busca, você vai atrás. Ele só não tinha a direção certa, mas aí que tá, olha só como que é essa questão mais uma vez, da maturidade das coisas, né? Interessante. Então, o senhor falou aí algo primordial, dar ouvidos, né? Dar ouvidos ao Senhor. Interessante. Irmã Aline? Então, né, eu já tinha contado esse testemunho, lógico que em uma das primeiras aulas, mas acho que nem era online ainda, era? Acho que não tinha online ainda, né? Justamente esse assunto, né? Por incrível que pareça. Uma vez a gente estava, não sei se o pastor Elton lembra,
Não era um culto, e o pastor estava falando justamente sobre isso, da gente ouvir e dar ouvidos, né? Como a gente sabe que é Deus falando com a gente, né? E eu fiquei nisso, eu falei, meu Deus, eu quero dar ouvidos, mas me ajuda, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E muitas vezes, como o Josué fala, a gente quer ouvir a voz de Deus assim, faça isso no nosso ouvido, né? E o pastor Elton uma vez falou assim para mim, né? No culto, que Deus vai falar no nosso íntimo, no nosso coração, né? E nesse dia, eu lembro que a gente fez um propósito de que a gente queria ouvir a voz de Deus. E um dia eu acordei até atrasada para ir trabalhar, saí correndo, aí saí, pegar minhas crianças e saí, né? Aí eu olhei, eu morava embaixo, só lembra da nossa antiga casa, né? Olhei assim, estava tudo clarinho. Eu falei assim, não vai chover. E no meu coração, eu falei assim, vai chover, pega o guarda-chuva. Aí eu falei assim, não vai chover não. Já estava atrasada, peguei as crianças e subi correndo. Quando eu subi a escada, que cheguei lá em cima, começou a garoar. Falei assim, meu Deus, eu sabia, era o Senhor falando, e eu não dei ouvidos. Porque eu queria que Deus falasse assim no meu ouvido, né? Mas não, Ele falou no meu coração. E a partir desse momento eu entendi. Deus não vai chegar no nosso ouvido e falar assim, faça isso, faça aquilo. Não, Ele vai falar no seu íntimo. Cabe a nós dar ouvidos e fazer o que Ele está mandando, né? Olha, Inês, e mais uma coisinha, algo interessante. Às vezes pessoas possam achar assim insignificante, ela não deu ouvidos para pegar o guarda-chuva. Uma coisa simples demais. Porém, Deus nunca vai, eu creio assim, iniciar conosco num sentido assim, olha, vai lá e promova a paz mundial. Não é isso. Ou seja, se nós conseguirmos, nos detalhes das coisas menores, conseguirmos ouvir e dar ouvidos, é lógico que essas situações elas vão se aperfeiçoando, elas vão aumentando, aonde nós vamos, aí, testemunhos dados aqui, Deus falar para com o irmão, agora pega a direita, desce agora a ladeira, entra aí, bate palma aí agora, chama por... Aí começa dessas formas. Tudo começa, né, do início ali, né, começar a progredir, né, ali conforme a vontade do Senhor. Eu tenho uma pergunta, né, Tasso, sobre Samuel. Eu fiquei pensando aqui, que tão parecida era a voz de Eli com a voz de Deus? Que tão parecida era a voz de Eli com a voz de Deus? Para que aquele jovem fosse de Eli. Exatamente. Porque Samuel foi até Eli 3 vezes. Então eu fico pensando, que tão parecida era a voz de Eli? Porque Eli era o líder de Samuel. Que tão parecida era a voz de Eli com a voz de Deus? Muitas pessoas entendem, e o líder que Deus coloca na vida de nós, de cada um de nós, temos que dar ouvidos àquilo que, por exemplo, nosso pastor, não é que necessariamente seja Deus falando, mas Deus através dele falando. Não sei se estou me explicando. Porque muitas pessoas não dão crédito àquilo que está sendo ministrado no altar. Isso é o problema. Muitas vezes as pessoas não... falam, mas estão falando aí... E não é... Uma vez uma frase falou assim, um homem de Deus não fala de Deus, fala por Deus, ou seja, aquilo que Deus coloca no coração para falar ao povo. Fiquei pensando agora, que tão parecido era a voz de Eli com a voz de Deus, para que aquele jovem fosse até ele 3 vezes. Interessante, né? A fala aquela passagem lá que o pastor, a voz do pastor, né? Nós conhecemos a voz do pastor e engloba tudo isso. Nosso líder, nosso pastor hoje, a voz querendo ou não, é a voz do Senhor, porque o Senhor usa ele para trazer a mensagem, para trazer o evangelho, para pregar, e nós aprendemos, nós temos nossa posição através do evangelho, né, daquilo que é pregado. Então nós temos que vir sempre na alerta, né? O que eu vou escutar hoje da parte do Senhor, da parte do Senhor. Não vir por vir, né? Eu vou bater cartão lá, mas vim com a alma, com o espírito, para saber um recado do Senhor, né? Muito importante. É buscar a voz do Senhor e se inclinar para o Espírito. Amém? Eu queria falar mais, mas não dá, não. Vamos acabar agora, irmãos, e semana que vem nós vamos dar continuidade e a última aula, né? Sobre os dons espirituais. Amém, irmãos? Então, até semana que vem, fazer uma oração aqui. Vou fazer oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um dia, mais uma vez estamos aqui, Senhor, que o Senhor venha nos revelar constantemente, que venhamos, ó Pai, progredir, ter, Senhor, cada vez mais o entendimento, o saber do Senhor, Pai, sobre nossas vidas. Direciona, Pai, tira toda dúvida, toda incerteza. O Senhor é um Deus de paz e não um Deus de confusão. Por isso, Pai, revela a Tua verdade,
revela a tua palavra, direciona conforme o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Desde já, Pai, repreendemos todo o mal e que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tchau, irmãos. Amém, amém, amém. Só um abraço aqui para o meu irmão Marcelo Cavalcante, que ele sempre participava conosco dos estudos bíblicos, né? Então, irmão Marcelo, vem participar conosco aqui também em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos.